Como pode o Filho de Deus, sabedor de tudo, dizer que não conhece alguém? Este foi o meu questionamento quando pela primeira vez eu fiz a leitura do Evangelho segundo Mateus e me deparei com o que está escrito no capítulo 7, versículo de número 23, onde nós encontramos Jesus alertando que no dia da sua vinda ele dirá para muitos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como assim, nunca vos conheci? Será que você também já teve esse mesmo questionamento? Eu quero aqui, com este vídeo, falar a respeito disto e compartilhar com você a explicação, que foi como o girar de uma chave que me abriu o entendimento para muitas outras passagens do Novo Testamento. E eu tenho a esperança de que também ajude você. Quero aqui explicar que este vídeo teve que ser gravado antecipadamente, então, embora pareça que eu esteja numa live, porque ele está estreando no horário que eu costumo fazer as lives, na realidade eu tive que gravar 2 dias antes, e por conta de um compromisso nesta segunda-feira à noite. Mas se você está acompanhando aí no chat, seja muito bem-vindo e peço que você não esqueça de compartilhar este vídeo, o qual, inclusive, pretendo trazer em menos de 45 minutos. Será que eu consigo? Então, para alcançar esse objetivo e um número maior de pessoas assistir este vídeo, eu então farei o seguinte: vou seguir o roteiro da explicação a respeito de uma palavra que há nesse versículo e que é a palavra-chave para que nós consigamos compreender o que está sendo dito aqui. Então, esta palavra é a palavra ou o verbo conhecer, que aqui está sendo conjugado como conheci, onde Jesus diz, nunca vos conheci, e nós vamos então examinar a respeito deste verbo no original grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, o grego no qual foi escrito o Novo Testamento há cerca de 2000 anos. O que significava essa palavra de fato? E é sobre isso que vamos falar hoje. Então eu vou seguir aqui o roteiro a respeito desta palavra que se encontra no glossário do Novo Testamento que eu estou escrevendo. Se você não sabe do que eu estou falando, você encontrará aqui abaixo, na descrição deste vídeo e também no comentário fixado deste vídeo, você encontrará o link para o site onde há este glossário. E, inclusive, foi colocado agora no site um botão, o site é este aqui, Quero Congregar, espero que esteja dando para você ver, Quero Congregar, e agora, se nós formos aqui seguindo o site, vamos nos deparar com esta parte aqui que foi criada na página inicial, uma tarja numa cor, inclusive, bem chamativa, espero que esteja dando para você ver, onde você encontra aqui também o botão glossário, assim como o botão discipulado, onde você encontrará no botão discipulado uma relação de todos os vídeos aqui da série Formando Discípulos de Cristo, organizados por temas. Então, por exemplo, o vídeo de hoje, assim como o vídeo anterior a este, no qual eu falei sobre o sentido correto da palavra remissão, você encontrará no tema intitulado Correto Entendimento. Então, clicando no botão discipulado, você vai encontrar essa relação de títulos dos vídeos aqui da série Formando Discípulos de Cristo, e este vídeo de hoje, inclusive, dentro do tema Correto Entendimento. Tá? Então ali você vai encontrar vídeos que trazem o correto entendimento de palavras que já foram abordadas aqui na nossa série Formando Discípulos de Cristo. Estas palavras são igreja, reino, fé ou crer, arrependimento, evangelho, justiça, fruto e
a palavra que vimos na semana anterior, remissão. É muito importante que você conheça o correto sentido de cada uma destas palavras. Agora, se você já quiser adiantar esse conhecimento, sem que precise assistir um vídeo de no mínimo 45 minutos, e geralmente os meus vídeos têm sempre mais de 1 hora, você pode ler diretamente no glossário. Então, indo aqui para o site Quero Congregar, que é o link querocongregar.org, você procure essa tarja aqui, nessa cor verde fluorescente, para chamar bem a atenção, e você clicando no botão do meio, que é o botão glossário, tá? Você vai diretamente para esta outra página aqui, glossário do Novo Testamento, e daí você procura a palavra, por exemplo, nem todas ainda estão explicadas, porque o glossário está em plena elaboração nesse momento, ainda estou trabalhando nisso, e você encontrará na letra C a palavra aqui, por exemplo, ó, conhecer. E clicando na palavra conhecer, você então vai se deparar com a explicação a respeito do correto entendimento desta palavra em algumas passagens do Novo Testamento. Então, para que nós consigamos concluir este vídeo em menos de 45 minutos, e por que o ideal é ser menos de 45 minutos? Para que nós tenhamos um alcance maior, para que, quando você compartilhar este vídeo, e eu espero que você faça isso, nós tenhamos um número maior de pessoas interessadas em assisti-lo. Porque verdade é que quando o vídeo tem mais de 20 minutos, há pessoas que não querem assistir. Então imagine um vídeo com mais de 1 hora, né? Então eu tenho esse objetivo de, neste ano de 2025, trazer todos os vídeos com menos de 1 hora e, se possível, em menos de 45 minutos. E talvez nós consigamos isso aqui. Então, repetindo, como pode o Filho de Deus, sabedor de tudo, não saber que alguém exista? Como pode o Filho de Deus, sabedor de tudo, dizer para alguém, nunca vos conheci? Que é o que nós encontramos em Mateus capítulo 7, versículo 23, Jesus dizendo para muitos que profetizaram em seu nome, que realizaram milagres em seu nome, que expulsaram demônios em seu nome, ele dirá para muitos destes, isso está em Mateus capítulo 7, versículo 23, ele dirá, nunca vos conheci, e acrescentará, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, como compreendermos isto? Como pode aquele que tudo sabe dizer para muitos, nunca vos conheci? Então eu vou seguir aqui o roteiro com base no que está escrito no glossário, que eu tenho escrito, e nós encontramos primeiramente como é este verbo em grego. Este verbo é o verbo gnosko, gnosko em grego. Existem 224 ocorrências deste verbo no Novo Testamento. E a primeira delas em Mateus capítulo 1, versículo 25, que vamos ver daqui a pouco. Inclusive, se você já quiser deixar aberto aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, vai ser interessante você acompanhar junto comigo. Além dessas 224 ocorrências, ele também aparece em outras 5 ocorrências antecedido do sufixo pró. Então, por exemplo, em 5 ocorrências, ele aparece como prognosco. Então, prognosco é conhecer antecipadamente, e aparece em 5 ocorrências. E em outras 224 ocorrências, como simplesmente gnosco, que é o verbo conhecer. A palavra, geralmente traduzida como conhecer, é a tradução do verbo grego gnosco, cujo sentido pode expressar também o significado de haver um relacionamento. E aqui está a chave de tudo. Ou seja, em algumas passagens, na verdade, em 37, 38 passagens, quase 40,
ocorrências do verbo conhecer, ele tem um sentido mais profundo, que é o sentido de haver um relacionamento, e não apenas de um mero conhecer de se ouvir falar. Porque, por exemplo, nós podemos nos referir a alguém dizendo que nós conhecemos tal pessoa sem que, de fato, tenhamos um relacionamento com ela. E é claro que a palavra conhecer, o verbo conhecer, também no grego, também poderia significar apenas um mero conhecer de se ouvir falar. Mas, em algumas passagens, conhecer tem um sentido mais profundo. Este sentido mais profundo, ele é revelado dentro do seu contexto. Tá? Então não fique muito preocupado com isso. O que nós precisamos apenas ter em mente é que, quando nos deparamos com passagens como Mateus capítulo 7, versículo 23, onde Jesus diz, nunca vos conheci, isto não significa que ele não soubesse quem eram aquelas pessoas. Pelo contrário, ele sabia tão bem quem eram aquelas pessoas que ele sabia que aquelas pessoas estavam praticando a iniquidade e não queria qualquer contato com elas. Então, qual o sentido deste nunca vos conheci? O sentido é, nunca houve entre nós um relacionamento. Pare para pensar um pouco a respeito disto. O quanto isto é sério. Nós temos aqui a revelação de que muitas pessoas que usam o nome de Jesus ouvirão dele, apartai-vos de mim. Porque apesar de usarem o nome de Jesus para realizar milagres, expulsar demônios, profetizarem, tais pessoas não têm tido um relacionamento com Deus por meio de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, imagine quantas pessoas enganando a si mesmas, acreditando serem salvas, mas que continuam perdidas porque não têm um relacionamento com Deus. Bom, eu vou prosseguir aqui no roteiro, porque senão o vídeo não fica com menos de 45 minutos. Então, prosseguindo, e você pode inclusive conferir aí na página glossário, na palavra conhecer, e esta página, como eu já expliquei, se encontra no site querocongregar.org. Então, percebemos isso logo na primeira vez em que tal palavra, ou seja, gnosco, aparece no Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, versículo 25. Na verdade, vamos ler também o versículo 24 e 25, para que tenhamos um melhor entendimento. E José, despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então você percebe que, evidentemente, José e Maria, como eram noivos, eles já se conheciam. Sendo assim, conhecer dentro desse contexto trata-se de um eufemismo para a intimidade que o casal só haveria de ter após realizar-se o casamento. Então, quando o texto diz que José só conheceu Maria depois que ela deu à luz o seu primogênito, Jesus, este conheceu, evidentemente, diz respeito à intimidade de um casal, marido e mulher. Além desse eufemismo, gnosco pode também significar algo mais que conhecer meramente de se ouvir falar. Quando, por exemplo, alguém diz que conheceu fulano, isso pode apenas significar que ele sabe o nome de tal pessoa, ou que a conhece superficialmente. Porém, há contextos em que gnosco significa
haver um relacionamento, ou seja, um conhecer com intimidade, embora não necessariamente no sentido conjugal ou sexual. Essas ocorrências específicas estão sempre relacionadas ao relacionamento do homem com Deus. Dois exemplos encontram-se em Mateus, capítulo 7, versículo 23, que eu já li aqui, e 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, onde a tradução de gnosco aparece abaixo em destaque. Então, no glossário, você vai ver novamente Mateus capítulo 7, versículo 23, e a palavra gnosco em destaque, que no versículo 23 é o verbo conhecer sendo conjugado como conheci, e em 1 Coríntios 8, versículo 3, como conhecido. Bom, eu já li Mateus 7, 23, mas aqui no glossário nós encontramos também a partir do versículo 21. Então eu vou ler aqui, tá? E se você está assistindo este vídeo na estreia e chegou agora aqui no vídeo, eu aconselho que você assista desde o início. Mas se você quiser acompanhar a partir de agora, então você vai compreender que nós estamos aqui explicando a respeito da palavra conhecer. Como pode o Filho de Deus, que tudo sabe, ter dito para muitos, ou que ele dirá para muitos, nunca vos conheci, se ele sabe de tudo? E a passagem em questão é Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E agora vamos ler em 1 Coríntios 8, versículos 2 e 3. E aqui nós temos uma chave importante. 1 Coríntios 8, versículos 2 e 3. Na realidade, a segunda parte do versículo 2, que diz assim: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. No primeiro exemplo, o Senhor dirá: nunca vos conheci. Não porque ele não soubesse da existência daquelas pessoas, mas porque elas, apesar de o chamarem de Senhor, não mantinham um relacionamento de compromisso com ele, pois não o amavam. Isso se confirma no segundo exemplo, ou seja, 1 Coríntios 8, versículos 2 e 3, onde fica bem esclarecido que o amor que temos para com Deus é que nos torna conhecidos dele. O amor que temos para com Deus é que nos torna conhecidos dele. E esta é uma chave importantíssima. Vamos falar disto mais uma vez daqui a pouco. Mas aqui no glossário está escrito: confira João, capítulo 14, versículo 23. Então, se você quiser conferir comigo, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 23, onde assim diz o Senhor: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Isto é ser conhecido por Deus. É nós sermos morada de Deus. Então perceba como estes versículos se interligam. Mateus capítulo 7, versículo 23,
com 1 Coríntios 8, versículo 3, com João capítulo 14, versículo 23 também. Interessante que todos eles terminam com 3. Mateus 7, 23, 1 Coríntios 8, 3 e João 14, 23. São versículos que se explicam. Quando nós meditamos nestes 3 versículos, nós chegamos a uma conclusão. A quem Deus conhece? Deus conhece aqueles que o amam. E aqueles que o amam, quem são estes? São aqueles que guardam a sua palavra. São aqueles que não apenas querem ouvir o que ele nos ensina, mas querem praticar os seus ensinamentos, pois é isto que importa. Darmos bons frutos para a glória de Deus. Andarmos no caminho que Jesus andou. Praticarmos o que ele nos ensinou, o que só é possível com a ajuda do Santo Espírito de Deus. E é por isso que ele vem fazer habitação em nós. Porque sem a presença dele em nós, não conseguiremos andar neste caminho de perfeição que Cristo estabeleceu para nós andarmos. Então, a passagem onde conhecer tem, ou as passagens, estou lendo de novo aqui o glossário, as passagens onde conhecer tem o significado de haver um relacionamento com Deus, são as seguintes. E daí, são apenas as passagens onde conhecer tem o significado de haver um relacionamento com Deus. E como é que nós sabemos disso? Porque o contexto destas passagens, obviamente, nos levam a esta conclusão. Conhecer não poderia ter outro sentido. Então, quando nós, inclusive, estudamos a respeito do grego koiné, de 2000 anos atrás, o idioma no qual foi escrito o Novo Testamento, nós então nos deparamos com pesquisadores do grego que afirmam isso, que conhecer também significava haver um relacionamento. E estas passagens são cerca de 40 versículos que estão relacionados aqui no glossário, e começando com Mateus capítulo 7, versículo 23. E depois da relação que você encontra no glossário, caso você queira ler cada uma dessas passagens, é um exercício edificante, tá? Se você quiser fazer isto, será muito proveitoso. Mas depois disso estar relacionado no glossário, nós temos a conclusão que diz assim: portanto, embora nem sempre conhecer signifique algo mais profundo, há contextos em que a sua conotação é precisamente esta, a de se conhecer por experiência de união e intimidade. Como podemos notar nas referências acima, tais ocorrências são mais frequentes no Evangelho segundo João, bem como na primeira epístola joanina. Porém, há também outras passagens do Novo Testamento onde conhecer possui o significado de relacionamento e, especificamente, de haver um relacionamento com Deus. Mas não há necessidade de memorizarmos tais referências, pois o próprio contexto de cada uma delas torna óbvio quando conhecer necessita ser assim compreendido. E com isto nós concluímos o nosso aprendizado de hoje, importantíssimo para que realmente sejamos verdadeiros discípulos de Cristo. Você que diz que ama Jesus, será que realmente você tem sido conhecido dele? Porque você só se tornará conhecido dele se você guardar a sua palavra, se você realmente o amar com sinceridade. Porque o que significa amar a Deus? Significa amar quem ele é.
Por exemplo, o próprio Senhor Jesus disse que ele é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Você ama a verdade? Você ama ser verdadeiro? Ou ainda há hipocrisia em você? Ainda há falsidade em você? Ou ainda você conta algumas mentirinhas? Porque se você pratica essas coisas, você corre o risco, e certamente é um risco muito alto, de ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque nunca vos conheci. Porque se realmente o Senhor conhecesse você, se ele habitasse em você, você não estaria o rejeitando. Você estaria sendo constrangido a abandonar toda a mentira e ser sempre sincero, verdadeiro, íntegro, correto, justo, misericordioso, pacífico, paciente, como Deus é. Ora, é claro que nenhum de nós alcançou a perfeição, porém, aqueles que amam a Deus estão sendo aperfeiçoados em todas estas coisas que caracterizam Deus. Então, Deus é misericordioso, nós queremos ser misericordiosos. Deus é paciente. Palavra que em grego é makrotomel, significa longânimo. E ainda vamos falar sobre essa palavra também. Deus é paciente, é longânimo. Nós também queremos ser assim. A questão é, você quer ser assim? Eu tenho orado para que eu consiga ser mais paciente, porque o próprio Espírito Santo de Deus me fez enxergar que essa é uma fraqueza que tenho, a impaciência. Então eu tenho orado e pedido e creio que o Senhor tem me transformado nesse sentido, para a glória dele. Então, a questão é, você quer ser como Jesus? Esta é a questão. Aqueles que amam a Deus querem se parecer com ele, porque o admiram, compreende? Então, de que adianta estudarmos sobre Deus, estudarmos sobre Jesus, se não queremos nos parecer com ele? Eu termino com uma ilustração. Interessante que eu ontem fiquei imaginando como eu contaria essa ilustração, porque esta ilustração ela necessita que eu use o nome de algum artista, de alguém conhecido, de alguma celebridade. E logo pela manhã chegou para mim pelo YouTube a notificação de um vídeo de um canal que eu nunca conheci, mas é um vídeo falando sobre um local na Índia onde os habitantes, o nome deles é um canto, né? Eu achei bem interessante o vídeo, e quando o casal que estava gravando o vídeo falava que era do Brasil, logo os habitantes falavam Neymar, Neymar. Então, numa aldeia lá da Índia, eles falando do famoso jogador de futebol brasileiro Neymar. Então, eu vou usar aqui o exemplo desta celebridade que é o Neymar. Imagine que você, tá? Ou melhor, eu não vou dizer a você, porque talvez você deteste futebol, então eu não vou dizer a você, mas imagine que alguém seja fã do Neymar, saiba tudo sobre o Neymar, tenha estudado tudo sobre ele e, inclusive, sabendo onde o Neymar se encontra em cada dia da sua vida, porque está sempre pesquisando para onde o Neymar viajou e onde ele está hospedado. E em certa ocasião, esta pessoa foi de encontro ao local onde o Neymar estava hospedado, que era uma das suas mansões. E chegando nesse local, nesta mansão do Neymar, por exemplo, na beira de uma praia, né, muito linda, e aí então esta pessoa chega até a mansão do Neymar e se depara com, evidentemente,
algum segurança do Neymar que havia ali nas redondezas da mansão. E ele então é interpelado pelo segurança, que pergunta o que ele está fazendo ali. E a resposta dele é: eu vim conversar com o Neymar. E então o segurança pergunta para ele: mas você tem hora marcada para conversar com o Neymar? E a resposta é: não, não tenho. Mas eu sou o fã número 1 do Neymar, porque eu sei tudo a respeito dele. Não há nada que eu não saiba a respeito do Neymar. Eu sei dos detalhes mais íntimos da sua vida, porque estudei tudo a respeito do Neymar. E então o segurança vai entrar em contato com o Neymar e perguntar: Neymar, tem alguém aqui na portaria dizendo que quer conversar com você e que é o seu fã número 1. Ele diz que conhece bem você. Neymar, você conhece ele? Eu posso deixá-lo entrar? E a resposta do Neymar é: eu não sei quem é essa pessoa, eu não o conheço. Não, não pode deixar ele entrar. E pronto. Fim da história. Então, de que adianta você estudar tudo sobre Deus, sobre Jesus, se você não quiser andar como ele andou? Se você não quiser realmente ser seu amigo, ter um relacionamento com ele? De nada adianta. De nada adianta você conhecer a Deus e não ser conhecido dele. Então, abra o seu coração para Deus. Reconheça suas imperfeições e que você necessita dele para que possa andar como Jesus andou, como ele nos ensinou. Abandone a mentira, a falsidade, a hipocrisia. Abandone todo e qualquer comportamento mau, vingativo. Abandone todo tipo de ganância, de inveja, de cobiça. Procure aproveitar cada oportunidade para fazer o bem às pessoas e jamais o mal. Trate os seus semelhantes como você gostaria de ser tratado. Porque todas essas coisas Jesus nos ensinou. E nos ensinou também que nós temos que estar em contato constante com Deus como nosso Pai. Passe tempos a sós com Deus, como Jesus fazia. Quantas vezes os apóstolos acordavam e Jesus já havia acordado e estava num local retirado a sós com o Pai. Você tem tido momentos a sós de reflexão a respeito da sua vida, onde você permita que Deus fale com você e mostre para você onde você necessita mudar, melhorar. E você tem orado pedindo que Deus faça habitação em você, em todas as áreas do teu ser, para que você seja transformado. Isto é ser um discípulo de Cristo. Então, perceba, ser um discípulo de Cristo é muito mais do que ser meramente um teólogo. Não estou aqui condenando a teologia, mas alertando que de nada adianta você conhecer a Bíblia, você conhecer tudo sobre Deus, ser um PhD em divindade e não ser conhecido dele. Não haver um relacionamento entre nós e o nosso Pai. Espero que tenha sido edificante para você e espero também que eu tenha conseguido concluir em menos de 45 minutos. Se não conseguir, peço perdão, mas faremos uma próxima tentativa no próximo vídeo, que é importantíssimo. Não perca e compartilhe esse vídeo. Não esqueça de deixar o gostei, porque isto é importantíssimo para que este vídeo seja compartilhado para mais pessoas. Que Deus muito te abençoe e que você queira ser cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus. E sempre a Deus toda a glória.